e misericórdia sobre as nossas, para que a Tua palavra, Senhor Deus, seja manifestada de forma poderosa, e que o Senhor nos molde, nos alimente, nos exorte, nos conserte, que o Senhor corrija as veredas tortuosas em nossas vidas, que a Tua palavra e o Teu Espírito opere poderosamente em nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Saúde, amados irmãos, com a graça e a paz de Cristo. Amém? Amém. Deixar já de início a nossa palavra de gratidão, né, à Igreja de Ipanema, o Conselho, a pessoa do pastor Edmond, pela confiança, e posso dizer que, em nome da Igreja da Macedônia, nós deixamos aqui o nosso agradecimento, né? Creio que também essa palavra é a do nosso grupo. E nós louvamos a Deus, né, por mais um ano de organização dessa igreja. Há alguns anos, a gente sempre vinha para cá, a Igreja da Gameleira, sempre tinha, né, aquele costume de vir para o aniversário da Igreja de Ipanema. E sentado aí no banco, eu ficava imaginando, a Igreja de Ipanema é da minha idade. Eu ficava imaginando isso. Só que agora, em agosto, eu vou passar na frente de novo, tá certo? Então, nós agradecemos a Deus, nós louvamos a Deus por isso. Gostaria de deixar um texto e para a nossa reflexão nessa noite, para a mensagem do Senhor, se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2. Peço, por favor, os irmãos, que localizem aí na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 2. Faremos a leitura da carta à igreja em Éfeso, capítulo 2, os versículos de número 1 a 7. Aqueles que tiverem condições, se colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus nos abençoe. Poder sentar. Irmãos, a introdução que nós temos às 7 igrejas da Ásia, podemos analisar em todas
as introduções, nós temos o Senhor alertando a igreja. Então, são igrejas que, com algumas dificuldades, podemos dizer também com algumas qualidades. E o Senhor, através do seu servo João, vai escrever a essas igrejas, alertando essas igrejas, com palavras, chamando essas igrejas ao arrependimento. Irmãos, e o texto que nós lemos, essa carta é endereçada à igreja em Éfeso. O Senhor usa o seu servo João, para escrever, e essa carta, em primeira instância, vai para a mão do pastor da igreja, e automaticamente o pastor passará para a igreja do Senhor. Mas, irmãos, e o interessante é que Cristo, o Senhor, Ele conhece a sua igreja. Deus sabe das dificuldades, das fraquezas, das qualidades de sua igreja. O Senhor, Ele conhece desde o princípio, quem sabe até mesmo antes da organização dessa igreja, o Senhor conhece tudo. Até mesmo aqueles que já passaram por aqui, que já partiram, estão na glória. O Senhor, Ele tem o conhecimento de sua igreja. Porque o texto deixa bem claro, o Senhor, Ele anda no meio da sua igreja. O Senhor, Ele conhece a sua igreja. Amados irmãos, e essas cartas, há algumas advertências às igrejas. Por exemplo, se a gente olhar a igreja de Éfeso, de Pérgamos e outras igrejas, há coisas aqui muito importantes que serviram para essas igrejas e serve para nós hoje. Porque o Senhor nos conhece. E a igreja de Éfeso, logo no início, é uma igreja que recebe elogios por sua diligência, por sua firmeza na fé. Ela recebe elogios porque era uma igreja que tinha ódio às coisas do mundo, aos homens maus. Mas isso não é o bastante. Ser firme na doutrina, odiar as coisas do mundo, ser firme na doutrina, não é o bastante. Amados irmãos, vamos nessa noite nos atentarmos a algumas palavras direcionadas à igreja de Éfeso. Tá certo? Então vamos analisar, vamos estudar aqui, algumas palavras do próprio Senhor à sua igreja em Éfeso. Tá certo? E o nosso propósito, cada palavra dessa, nós vamos olhar para as nossas vidas. Nós como igreja do Senhor, nós como povo de Deus, como nós falamos no início, essas orientações, essas palavras, elas são válidas para as nossas vidas hoje. Tá certo? Então, que palavras o Senhor escreve, manda o seu servo João escrever para essa igreja? A primeira coisa nós temos aí no versículo de número 1. Nos diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, Cristo aqui se apresenta à igreja de Éfeso. Ele se apresenta como o Senhor. Ele se apresenta como aquele que anda, aquele que está passeando no meio da sua igreja. E nós entendemos, amados irmãos, que as 7 estrelas são os pastores. E os 7 candeeiros é a igreja do Senhor. Quem sabe, são mais novos aí, não sabem o que é candeeiro. Eu ainda peguei alguns anos ainda, essa fase, o que é candeeiro. Candeeiro é o quê?
é algo que ilumina, tá certo? Então eu peguei essa fase, já tenho meus, vou passar para, como eu já me deliciei com a igreja, já, os irmãos já sabem a minha idade, né? Mas eu peguei alguns anos usando o candeeiro para clarear. E a igreja, ela tem esse papel. A igreja tem a função de clarear. A igreja do Senhor tem a função de ser luz, refletir a luz de Cristo Jesus. E o Senhor se apresenta à igreja dizendo: sou eu que conservo os pastores, sou eu que conservo, a igreja do Senhor. Irmãos, igreja de Ipanema, vocês têm um pastor, vocês têm uma liderança. Quem deu essa liderança à igreja? O Senhor, porque Ele os conhece. O Senhor conhece a sua igreja. Ele passeia no meio da sua igreja. Então nós temos aqui Cristo se apresentando à igreja. Segundo, nós temos Cristo, Ele elogia a igreja de Éfeso. E aí nós encontramos o versículo de número 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova, os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O Senhor aqui elogia agora a igreja em Éfeso. Então nós temos alguns motivos que levaram o Senhor a elogiar essa igreja. Então, se a gente enumerar aqui, nós temos o Senhor elogiando por a questão da firmeza na fé. A perseverança na doutrina recebida por Cristo, foi passada para os apóstolos, e essa igreja estava firme. E o Senhor reconhece isso. Mesmo em meio a tantas heresias, falsos profetas, falsos ensinamentos que surgiram nessa época, a igreja de Éfeso estava o quê? Firme. Estavam firmes. Estavam firmes na doutrina de Cristo. O outro elogio, amados irmãos, é porque eles não suportavam homens maus. Rejeitavam os falsos apóstolos que estavam surgindo dentro da igreja. Eles rejeitavam. Eles tinham como mentirosos. Irmão, se a gente terminasse agora essa mensagem, a gente teria muitas coisas positivas dessa igreja. Nós temos a apresentação, o Senhor se apresentando à igreja, nós temos agora o Senhor elogiando a igreja de Éfeso, de rejeitar os falsos mestres. Irmãos, nós como igreja, nós estamos vivendo um cenário, principalmente cenário brasileiro, e usa-se muito a seguinte frase: evangélicos. Aí, quando há os dados aí, diz que o número de evangélicos no Brasil é muito grande, mas a qualidade, só misericórdia. E nós estamos vivendo tempos de muitas heresias. Aí é aquela questão. Nós, primeiro vimos o Senhor se apresentando à sua igreja, agora o Senhor está elogiando a sua igreja. Até aqui, no que se trata da gente rejeitar homens maus, falsos profetas, heresias, o Senhor que nos conhece
Será que o Senhor daria um bom elogio para nós, para a igreja da Macedônia, para a igreja de Ipanema? Rejeitar homens maus, falsos apóstolos que não são. Irmãos, nós trabalhamos num campo muito grande e você começa a ensinar, você começa a pregar, você começa a falar, pregar a verdade das Escrituras. E há uma tristeza quando você vê pessoas do nosso meio, nós que temos uma boa doutrina, e lembre que somente ter uma boa doutrina, isso não é o bastante, tá certo? Mas nós temos uma base bíblica muito boa. E aqui e acolá a gente se apega às pessoas, fazendo referência a alguns apóstolos que nós temos nos nossos dias. Mentirosos. Nós temos, no Brasil, nós estamos cheios de pessoas se dizendo ser apóstolos. E nós sabemos que é uma mentira. Aquele que usa esse termo dizendo que é apóstolo, ele está mentindo. Nós sabemos que o último apóstolo que teve é o Paulo. Por isso que algumas vezes ele vai dizer, eu sou um apóstolo nascido fora de tempo. Acabou. Mas hoje nós temos pessoas dizendo, eu sou apóstolo. Nós temos pessoas se levantando dizendo que são pastores, pregando, ensinando heresias. E muitas vezes nós estamos abraçando. Mas, irmãos, a igreja do Senhor precisa tomar muito cuidado. Está assim, de falsos mestres, homens maus, e a igreja do Senhor precisa ter um conhecimento das Escrituras, ser firme na fé, ter uma boa doutrina e rejeitar esses falsos mestres. Irmãos, e quando se fala heresia dentro da igreja? Irmãos, nós não estamos livres disso. Heresias. Quer ver? Músicas. Há heresias em músicas. Nos nossos cânticos. Muitas. Mas muitas vezes nós nos apegamos ao humanismo e deixa o negócio rolar. É uma música que vai, como é que diz a palavra, massagear o meu ego. É uma música linda, deixa, vamos cantar. E são músicas que contêm heresias. Eu mandei gravar, né, um MP3. E normalmente as pessoas lá, eles colocam todo tipo de música, né? Que se diz evangélicas. E aí você vai analisando, você vai ouvindo. Daqui a pouco você ouve uma música de pessoas que, infelizmente, são pessoas que começam a andar para a igreja, Deus os chama, e essa pessoa muitas vezes não tem um acompanhamento, não recebe uma boa doutrina, não recebe uma instrução bíblica e começa a produzir músicas que são a misericórdia de Deus. E muitas vezes nós estamos cantando músicas onde o centro não é Deus e somos nós. Uma matéria que tem no seminário é teologia do culto. Nós aprendemos muito sobre isso. Quando nós tiramos Deus do centro e coloca o homem. Heresia. E a igreja do Senhor precisa abrir os olhos com relação a isso. Coisas do mundo vindo para dentro da igreja. Heresias. Mas, irmão, mas se houver uma firmeza na doutrina, no ensinamento bíblico, não vai ter espaço para heresias. Não vai ter espaço. Mas hoje, infelizmente, nós, como povo de Deus, nós começamos a copiar as coisas do mundo.
Veja só, quando a gente estuda história, a gente vai descobrir o seguinte: alguns anos atrás, as músicas, letras, melodias da igreja era motivo do mundo invejar. E o mundo copiava da igreja as músicas. Por isso que muitos dizem, olha, porque primeiro as músicas, mesmo as músicas populares, tinham qualidade. Eles copiavam da igreja. Mas aí hoje o que é que nós vemos? O mundo, de uma certa forma, deixou isso de lado. E começou a fazer as suas músicas. Licença a palavra, uma porcaria. Mas o fator agravante é que nós, igreja, estamos copiando. Quem aí já ouviu pancadão evangélico? É pancadão, é funk evangélico, não existe letra. O centro não é Deus, o homem, o que nós chamamos de humanismo. E muitas vezes nós, quando se fala heresia, nós muitas vezes queremos ver uma doutrina assim que, sabe, que foge dos princípios bíblicos, aquela coisa, pessoas que negam, por exemplo, a divindade de Cristo, né? E muitas vezes há palavras, pequenas palavras em músicas, que negam a soberania de Deus. E muitas vezes nós estamos cantando heresias, falsos ensinamentos dentro da igreja. Nós vamos continuar aqui nesses elogios aqui que o Senhor dá aqui à igreja de Éfeso. Ele prossegue dizendo assim, no versículo de número 6: tem contudo a teu favor que odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Interessante, a igreja de Pérgamo também vai ter essa dificuldade. Amados irmãos, a igreja do Senhor odiava as obras dos nicolaítas. Perceba uma coisa, esse grupo, esses nicolaítas, eles não estavam distante da igreja, estavam dentro da igreja. E quem sabe muitos nunca ouviram nicolaítas, quem sabe você já ouviu você já leu aqui Apocalipse, você falou nicolaíta, quem sabe você nunca se atentou o que significa isso. Veja só, os nicolaítas sustentavam a doutrina de Balaão. Isto, por sua vez, relacionava-se com a ingestão, né, de alimentos sacrificados a ídolos e com a prática de fornicação. Quem já estudou, por exemplo, com Jezabel e Balaão, vocês vão entender que doutrina era essa. Veja só, amados irmãos, e esse mal aqui não estava distante da igreja. Esses homens, a gente não tem muita informação sobre os nicolaítas, a informação a gente se limita a isso aí, tá certo? Eles comiam comida sacrificada aos demônios, aos deuses, e a prática de fornicação, sexo ilícito. E esses homens não estavam distante da igreja. Mas o Senhor disse, olha, eu tenho ao seu favor, eu apoio vocês, que vocês, né, rejeita os nicolaítas. Irmãos, aí o que vem à minha mente é o seguinte: será que essa doutrina, esse ensinamento dos nicolaítas está distante da nossa igreja, da igreja do Senhor? Não vamos nos apegarmos aqui muito a essa questão de comida sacrificada a ídolos. Quem sabe aí, se você achasse aí numa encruzilhada, um despacho, você sabia qual era a realidade ali, você pegar e desfrutar, né, lá de bebida, alguma coisa. Mas essa questão, essas práticas
de fornicação. Será se os jovens, adolescentes, será se a gente recebeu um elogio do Senhor nessa área? Olhando a realidade da igreja na nossa região, eu creio que não receberíamos elogio com relação a isso. E o Senhor elogia a igreja de Éfeso. Ou seja, o Senhor está dizendo: muito bem, meus filhos, vocês têm uma boa doutrina, vocês são perseverantes na fé, muito bem, vocês têm mantido firmes, vocês rejeitam os falsos apóstolos que não são, vocês rejeitam os nicolaítas, muito bem. A igreja de Éfeso manteve-se firme na doutrina. Mas, irmãos, e quando a igreja do Senhor começa a tomar a forma do mundo, ela deixa de refletir a luz de Cristo. Quando nós começamos a copiar as coisas do mundo, perdemos a luz de Cristo. E nós temos visto igrejas, muitas vezes, deixando o princípio bíblico e pegando as coisas do mundo para atrair as pessoas para a igreja. Pastor Edmond, sabe o que nós vamos fazer nessa igreja? Nós vamos tirar essas luzes, nós vamos colocar aquelas luzes que normalmente tem nas casas de show. Vamos colocar um som mais potente, colocar funk aqui agora, funk gospel, vamos copiar lá o que está lá para poder atrair pessoas e distanciar o Senhor. E a igreja do Senhor, amados irmãos, infelizmente, aos fiéis, sim, mas há muitas igrejas que estão tomando a forma das coisas do mundo para atrair pessoas, para encher a igreja, e se esquece do principal, que é a presença do Senhor. A igreja do Senhor, é um dever para a igreja do Senhor refletir a luz de Cristo. Desde o tempo da mocidade, as programações da mocidade local lá da igreja, e normalmente nas reuniões, acontecia, às vezes pensava alguns projetos, o que é que vamos fazer para a mocidade crescer? Qual é o projeto? A gente vai ter que trabalhar para isso. E muitas vezes a gente vê as pessoas com ideias parecidas com o mundo para atrair os jovens. Porque as casas de shows aí atraem muitos jovens. Então a gente precisa copiar algumas coisas lá para aqui. Eu sempre fui contra. Porque, amados irmãos, o que deve atrair o pecador é a palavra do Senhor. É o evangelho de Cristo sendo pregado. E a igreja do Senhor precisa refletir a luz de Cristo. Então nós temos o Senhor se apresentando à sua igreja. Nós temos o Senhor elogiando a sua igreja. Mas, irmãos, nós como igreja, que elogio nós receberíamos do Senhor? A igreja de Éfeso recebeu um elogio. Mas nós temos outra palavra aqui, destinada à igreja em Éfeso. Irmãos, nós temos agora o Senhor Jesus criticando ou repreendendo a igreja de Éfeso. Como nós falamos nisso, o Senhor, Ele passa no meio da sua igreja. O Senhor, Ele conhece a igreja. O Senhor, Ele vê o seu trabalho que você faz de positivo. Mas também Ele vê o quê? O seu trabalho negativo. E há uma música popular que normalmente
Canta-se, Jovem Guarda diz que as minhas qualidades cobrem os meus defeitos. Eu acho que muitos conhecem. Mas não pense que na igreja do Senhor isso vai valer. Não pense que as minhas qualidades vai cobrir os meus defeitos, não vai. Não pense que o Senhor vai dizer, olha, essa igreja, ela é firme. Ela é firme na doutrina. Ela rejeita os homens maus, rejeita os nicolaítas. Aí eu vou cobrir aqui esse defeito, deixa isso quieto. Não. O que nós temos aqui, amados irmãos? O Senhor, Ele enxerga, Ele vê o que nós fazemos de bom. Ele elogia o que nós fazemos de bom. E a palavra de Deus diz que no Senhor as suas ações, as suas obras não é vão. Ele conhece, Ele reconhece, Ele elogia as suas obras. Mas diante desses elogios, vem alguns questionamentos. Primeiro, o que estava acontecendo de errado com os irmãos, com a igreja de Éfeso? O que estava acontecendo de errado? Eles não eram firmes na doutrina? Vem esse questionamento. O que está acontecendo com a igreja? Por que essa crítica agora? Eram firmes na doutrina. Eles odiavam as coisas do mundo. Qual era o problema dessa igreja? Qual era a dificuldade dessa igreja que levou o Senhor a repreender essa igreja? O versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti que quê? Deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, esse deixar o primeiro amor, eu vejo dois lados. Eu posso ser firme na doutrina, não é isso? Firme na fé, odiar as coisas do mundo e ser frio no que o Senhor está colocando aqui. Tenho, porém, contra que abandonaste o teu primeiro amor. É possível a pessoa ser firme na fé, firme na doutrina e abandonar o primeiro amor? Veja, vamos analisar por dois lados. Primeiro, a gente precisa ver o seguinte. Irmãos, quando as nossas ações, quando as nossas práticas, a nossa dedicação à igreja do Senhor cai naquele normalismo. Ou seja, eu sou pregador, eu vou pregar porque eu sou pastor. Eu vou para o grupo de louvor, eu vou cantar porque eu participo do grupo de louvor. Eu vou para o culto de doutrina, eu vou para a oração porque eu sou membro da igreja. Perceba aí, amados irmãos, que o foco não é mais Deus. Então, eu posso, sim, estar firme na fé. É o que aconteceu com a igreja, aqui que nós estamos estudando. Eles estavam firmes. Mas o Senhor está dizendo, olha, eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quem sabe, havia um grupo, ou, quem sabe, o geral, a igreja, eles estavam sem amor a Deus. Eu vou para a reunião de oração, não perco uma reunião de oração. E muitas vezes o nosso objetivo não é eu vou porque eu amo a Deus. Eu vou porque eu sou do grupo de louvor. Eu tenho uma boa doutrina porque nós somos presbiterianos da herança reformada. Eu preciso ter um bom conhecimento. E o amor a Deus, onde fica? Irmãos, percebam, nós não estamos dizendo que é errado ter uma boa doutrina, não. Mas essa boa doutrina não pode ultrapassar o amor a Deus. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. O amor a Deus está acima de você participar do grupo de louvor. O amor a Deus está acima de você vir para frente e pregar a palavra de Deus. Outra tradução
do versículo número 4, da linguagem de hoje, eu achei muito interessante. Porém, tenho uma coisa contra vocês, e que agora vocês não me amam como me amava no princípio. Amados irmãos, como está o seu amor para com Deus? Como nós falamos, existe duas possibilidades duas verdades aqui com relação a esse esfriamento do amor a Deus. Podemos estar firmes, tá certo? Como a igreja aqui, estavam firmes, mas o amor estava frio para com Deus. O amor para com Deus não era mais o mesmo. Amor se esfriar. Abandonar o primeiro amor. Irmãos, e é muito fácil a gente analisar a nossa vida, considerar o nosso passado e perceber o seguinte: no início da sua carreira cristã, quando Deus te chamou, como era a sua vida devocional, seu momento de leitura com Deus? Como era o seu momento de oração e como é hoje? Nós já pregamos lá na igreja. Irmãos, nós seres humanos, nós temos uma facilidade da perda da essência. E eu contei isso na igreja, no seminário, a gente tinha o dia, né? Tinha lá, a gente fazia as escalas e cada um tinha o seu dia e a hora de lavar as roupas. E normalmente a gente colocava as roupas ali e começava, sabe, aquela dedicação, né? Começava a lavar assim, um negócio perfeito mesmo. Colocava ali o sabão, tal, naquela paciência, né? Colocava lá, passava amaciante, aquele negócio todo. Quando ia chegando para o final, pegava as roupas, jogava só dentro do amaciante, passava para lá e para cá e pronto. Perda da essência. Na roça, começava a capinar com aquele cuidado, né? Não podia arrancar nem um pé de feijão. Aquele cuidado, se tivesse um pé de bato lá, ia, tirava, até com medo do pai também. E segunda-feira, terça-feira, estava tudo bem. Quando passava quarta-feira, era do meu jeito? Não. Arrancava 2, enterrava 3. Arrancava alguns pés de feijão, enterrava para o pai não ver. Perda da essência. E muitas vezes, na nossa vida espiritual, nós estamos perdendo. E o nosso amor para com Deus já não é mais o mesmo. Irmãos, eu costumo comparar nossa geração como a geração, acho que Isaías. Já Isaías, Deus vai denunciar o seu povo. Esse povo me confessa, esse povo declara amor a mim com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Deus nos conhece. Amados irmãos, nós temos músicas tão lindas, expressões que falam da intimidade da igreja com Deus. Infelizmente, a intimidade ultrapassa o que a palavra de Deus determina. Mas nós estamos vivendo uma geração onde a declaração com os nossos lábios, nós declaramos amor a Deus. Mas muitas vezes nós percebemos que o que nós cantamos não passa, é daqui para fora. Irmãos, eu tenho muito medo de algumas expressões que normalmente nós usamos em algumas músicas. Não criticando os louvores que foi, não é isso.
Mas se os irmãos perceberem, algumas músicas que nós cantamos, a primeira, nós declaramos que Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eita, irmão, mas Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele nos conhece. Deixa eu falar baixo aqui para o povo do Ipanema não ouvir, só nós estamos aqui. Irmão, nós estamos mentindo muitas vezes nos nossos louvores. Porque nós estamos declarando algo para Deus, algo que não é a realidade nas nossas vidas. É ou não é? Ou eu estou errado? Irmãos, se o Senhor repreende a igreja de Éfeso, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E aí, cada um de nós, essa palavra a princípio foi destinada à igreja de Éfeso. Mas Deus, na sua soberania, Ele já sabia desse momento aqui. Então, essa carta é destinada a nós também, como igreja do Senhor. Em que área da vida você perdeu a qualidade? Ou seja, o meu amor para com Deus, como está? Irmãos, e aí vem alguns questionamentos. Quem sabe você dizendo, o que eu vou fazer? Porque há anos atrás, no início da minha carreira, eu tinha alegria em ler a palavra, eu tinha alegria em orar, e hoje eu não tenho o que fazer. Eu tinha alegria em ir à casa do Senhor, hoje eu não tenho. Eu vou porque eu sou membro, eu vou porque eu toco, eu vou porque eu faço isso, eu faço alguma coisa. Não existe motivação, não existe alegria, não existe, sabe, aquele sentimento, eu vou porque eu amo a Deus, eu vou adorar ao Senhor, não existe. E quem sabe muitos podem achar uma palavra um pouco pesada. Muitas vezes nós mentimos em cânticos e muitas vezes, quando nós lemos, por exemplo, o texto da palavra do Senhor, o salmista, quando o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Você se alegra ao vir à casa do Senhor? Irmãos, nós precisamos... há uma necessidade de haver sinceridade em nós. Sinceridade, Senhor, eu estou sem vontade de ir à tua casa. Senhor, me ensine, eu quero ter prazer em ir à tua casa. E a gente percebe, amados irmãos, que muitas vezes não é essa a realidade nas nossas vidas. Eu vou ler porque, né, no momento ali da abertura, no momento do louvor, eu vou fazer essa leitura, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E muitas vezes, a gente percebe que não há uma alegria. Não há alegria em ir à casa do Senhor. E a igreja, muitas vezes, ela deixa transparecer que não tem alegria, motivação em ir à casa do Senhor. E um dos motivos, principalmente, atraso. Se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, eu sei que eu tenho um compromisso com a igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem um horário de começar o culto, a adoração a Deus. Automaticamente, chegar no horário. Os mais novos aí que estão naquela fase de namoro, né? Aquele negócio todo. Você se atrasa quando vai se encontrar com a paquera, com a namorada, ou até nós mesmos, um compromisso no trabalho. Você se atrasa muito? Muitas vezes não.
Porque nós estamos apegados a essas coisas. E muitas vezes, amados irmãos, para com o nosso Deus é muito diferente. A forma que nós estamos nos relacionando com Deus é muito diferente. Então, amados irmãos, o texto nos diz, versículo número 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, o que fazer? Como podemos voltar a amar a Cristo sobre todas as coisas? Qual o caminho? E aí, a palavra do Senhor, ela nos orienta. Versículo de número 5. Lembra-te, pois, de quê? Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-se. Oxe, então aqui a palavra de Deus está nos dizendo o seguinte: se eu me dedicava e hoje eu não me dedico mais, eu estou pecando. Porque a palavra está nos chamando o quê? Ao arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, volta à prática das primeiras obras. Nós temos uma música que diz, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Voltar ao primeiro amor, nós precisamos. Irmãos, há uma coisa muito séria aqui. Se a igreja continuar nesse esfriamento, abandono ao amor a Deus, há uma sentença aqui. Diz o seguinte a palavra do Senhor, continuando o versículo número 5. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Se a igreja do Senhor, ela permanecer nessa frieza, no seu relacionamento com Deus, não tendo o Senhor como primazia na sua vida, a sentença é, moverei, ou seja, o Senhor vai tirar a igreja dali. Muita gente ouve, principalmente, se não me falha na memória, a gente ouve muitos comentários, por exemplo, as igrejas, nossa herança, a Alemanha, né? A gente ouve muitos testemunhos, estudos, que muitas igrejas fecharam as portas. Irmãos, eu tenho quase certeza, se muitas dessas igrejas que fecharam as portas, se elas tivessem Deus como uma primazia na sua vida, amando a Deus sobre todas as coisas, com certeza não teria fechado as portas. Com certeza. Então, amados irmãos, o caminho para essa renovação, voltar ao primeiro amor, é arrepender. Se arrepender e voltar às práticas das primeiras obras. Então, quem sabe você diz, olha, eu orava mais, lia mais, participava mais dos trabalhos, hoje, não mais. Então, a palavra do Senhor está nos chamando a volte à prática das primeiras obras. E ele encerra, amados irmãos, o Senhor encerra fazendo uma promessa aos fiéis, fazendo uma promessa àqueles que amam a Deus, entenda, uma promessa somente para aqueles que amam a Deus. O versículo de número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus.
Essa promessa aqui não é para aqueles que estão aí se perdendo, perdendo a essência, aqueles que o seu amor a Deus já não é mais o mesmo. Essa promessa não é para esses, mas é para aqueles que reconhecem que eu preciso mudar de vida. Essa promessa é somente para aqueles que amam a Deus, que têm o Senhor Jesus Cristo como centro da sua vida. Então, amados irmãos, o vencedor é aquele que se arrepende e volta-se para Cristo. Esse vencedor aqui que estará na presença de Deus, no paraíso, é aquele que se arrepende dos seus pecados e volta-se para Cristo. Os membros fiéis que lutam contra as suas fraquezas, porque muitas vezes esse esfriamento do nosso amor para com Deus, muitas vezes é a nossa fraqueza, a fraqueza da carne. E aqueles que lutam, que confessam ao Senhor Jesus Cristo, que pede a Deus para renovar suas vidas, são os vitoriosos. Esses são os vitoriosos que, na sua última palavra aqui, Cristo faz uma promessa a essa igreja. Irmãos, essa promessa, ao vencedor. Quem é vencedor? É aquele que se arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Quem é o vencedor aqui? É aquele que se humilha e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, o meu amor para com o Senhor não é mais o mesmo. Deus, me ensine a te amar. Quero te amar com todo o meu coração, com toda a minha alma. Esse estará na presença do Senhor. Encerro com as palavras que nos diz assim: essas promessas não é para todos. Essa promessa que nós temos aqui, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa promessa não é para todos, mas para aqueles que ouvem e obedecem à vontade do Senhor. Irmãos, que essa noite, nós que acabamos de ouvir a palavra do Senhor, que o nosso amor para com Deus seja um amor verdadeiro, não seja um amor fingido, um amor daqui para fora. Porque é muito fácil você cantar, é muito fácil você abrir os seus lábios e expressar amor a Deus, é muito fácil. Mas que realmente, Igreja Macedônia, Igreja de Ipanema e as demais igrejas que estão aqui presentes, ame ao Senhor sobre todas as coisas. Ame ao Senhor. Então, amados irmãos, ter somente títulos de uma mulher de oração, presidente não sei de qualquer sociedade, participar do grupo de louvor, ser pastor, o Senhor não se contenta somente com isso. Ele reconhece muitas vezes o nosso trabalho, mas que essas atividades não ultrapassem o amor ao Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa palavra é válida para nós. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça a cada dia mais e mais. Nós vamos passar a palavra, o pastor, e mais uma vez, em nome da Igreja da Macedônia, nós agradecemos a oportunidade. Nós estamos com uma boa parte da igreja aqui presente. Eu creio que o pastor vai ter um momento de apresentação, mas nós agradecemos e
Deixamos também o nosso abraço à igreja de Ipanema e que Deus continue abençoando essa igreja. Que essa igreja seja uma igreja conhecida, que ame a Deus sobre todas as coisas, uma igreja que ama a Deus sobre todas as coisas. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos. Nós queremos agradecer ao pastor, a igreja que está aqui conosco, os irmãos de outras igrejas que estão aqui conosco, alguns que não fazem parte da igreja evangélica, mas que são da comunidade e que constantemente estão aqui conosco também. Que Deus abençoe. Como disse o pastor Clóvis ontem, o pastor Clóvis estava falando ontem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quem tem juízo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma interpretação mais nordestina aqui da afirmação de João. Eu queria só dar um destaque ao versículo 5, quando diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aí o pastor estava falando ali e eu grifei aqui algumas palavras. Lembra-te, arrepende-te, volta às práticas, senão... Lembre disso. Lembra-te, arrepende-te, volta à prática, senão tem consequência. Amém?